Olá, saudações filosóficas, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 21 de setembro de 2024, estamos aí na entrada da primavera, aqui no litoral sul do estado de São Paulo, município de Praia Grande, para mais um estudo do nosso curso, o que é o Espiritismo, edição da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estudaremos a 12ª aula, parte A, os milagres segundo o Espiritismo. Vamos entender o que seria, entre aspas, esses milagres. Para iniciar o nosso estudo de hoje, trouxe meu café nesta manhã, que não pode faltar de jeito nenhum, E vamos iniciar nosso estudo, muita boa vontade, no trabalho aí da Seara do Mestre. 12ª aula, parte A, os milagres segundo o Espiritismo. O milagre, entendido como, abre aspas, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza, fecha aspas, implica na crença em um fato sobrenatural, maravilhoso, impossível de ser explicado pela ciência dos homens, algo que foge à explicação das leis comuns. Então, o senso comum, entende aí o milagre como um ato vindo ali do poder divino que contraria as leis da natureza. Aí está a primeira incoerência, É uma crença num fato sobrenatural. Será que existe fato sobrenatural ou tudo está dentro da ordem natural? Desde que nossa ciência ainda não conhece, reputamos como sobrenatural aquilo que nossa ciência não explica, não conseguimos fazer observações precisas, etc. Ou entra na ordem do maravilhoso, impossível de ser explicado pela ciência dos homens, algo que fugiria das leis comuns, das leis naturais. Então, o milagre parte desse pressuposto de que é algo do poder divino contrário às leis da natureza, ao direito natural. Geralmente, o milagre está associado ao sentido teológico, acontecendo pela vontade divina ou pela intercessão de seres angélicos em nosso favor. Então, de acordo com essa concepção do que seria um milagre, está muito ligado aí ao sentido teológico, às doutrinas religiosas, ao pensamento religioso, seria aí emanado da vontade divina que faria intercessões ou os seres angélicos ao nosso favor. Portanto, contrariariam, as leis naturais, entrariam em oposição aí com as leis naturais, uma intercessão aí nesse sentido, o que seria a derrogação das próprias leis naturais, Sendo elas perfeitas, criadas por Deus, como podem ser passíveis de correção, Não seriam absolutas, não seriam perfeitas, seguindo essa lógica teológica. Os espíritos, porém, revelaram a Allan Kardec princípios da lei natural que antes não eram compreendidos e tidos como milagres. Abre aspas. Esses fenômenos ligam-se à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Fecha aspas. Kardec ainda complementa, abre aspas, os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos, mas, precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais de que dispõe a ciência comum, eles permaneceram por mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo os faz sair hoje. Isso está em A Gênese, capítulo 13, itens 4 e 8. Vamos explorar este parágrafo, Os Espíritos revelaram a Allan Kardec alguns princípios das leis naturais, certo? Que não eram compreendidos e passaram a ser tidos como milagres, Esses fenômenos estranhos ao certo desenvolvimento dos homens em determinada época ligam-se à existência dos espíritos e às possibilidades de sua intervenção no mundo material. Os fenômenos espíritas, como explica Kardec, estão na ordem natural, estão na natureza, desde todos os tempos se produzem e se produziram,
E seu estudo não podia, né, ser compreendido pela ciência de cada época. Por isso eles permaneceram por mais tempo no domínio do sobrenatural. E o Espiritismo faz-o sair hoje. Portanto, o Espiritismo não faz milagres, essa é uma afirmação espírita. A codificação espírita nos dá explicações claras e objetivas sobre o assunto, dizendo que os ditos milagres podem ser explicados pelo estudo dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade. Eles nada mais são do que fenômenos regidos pelas leis do mundo espiritual e, portanto, naturais. Então, a codificação espírita nos dá explicações claras e objetivas, conforme estamos estudando, por exemplo, na aula de hoje. Diz que os milagres, né, podem ser explicados pelo estudo dos fluidos, do próprio perispírito, que é o corpo espiritual do qual o espírito se utiliza para poder manipular a matéria, o próprio pensamento e a vontade, que é um atributo do espírito, né? Então, baseado nessas circunstâncias, os fenômenos são produzidos e, quando não compreendidos, tidos por sobrenaturais, milagrosos, né? Primeiramente, para que possamos entendê-los, devemos nos reportar ao fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, cujas transformações e modificações originam todos os corpos da natureza. Em seu estado fluídico ou etéreo, encontramos a explicação para os fenômenos espirituais no material ou ponderável. Temos os fenômenos materiais. Então, desde os pré-socráticos, né, primeiros filósofos que investigavam qual seria a substância primordial, tanto é que Tales falou que era água, Heráclito disse que era o fogo, Demócrito disse que era o átomo, né? Eles perseguiam, né, para entender essa situação. O Espiritismo nos revelou que esse fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, do qual todas as outras modificações da matéria são conhecidas. Por exemplo, quando eu tomo meu café aqui, estou tomando fluido cósmico universal, uma de suas muitas variações. Hoje de manhã, quando você comeu, por exemplo, o pãozinho francês, está se alimentando de fluido cósmico universal, na versão pãozinho francês. E quando desencarnarmos, a alimentação, as construções do mundo espiritual são todas também modificações do fluido cósmico universal. Elas originam, essa matéria, né, origina todos os corpos da natureza. Seu estado é mais fluídico, etéreo. E aí começamos as explicações dos fenômenos espíritos a partir do entendimento dessa matéria-prima primitiva. Abre aspas. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificações tão variadas em seu gênero e mais numerosas talvez que no estudo de matéria tangível, no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, ainda que procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e produzem os fenômenos particulares do mundo invisível. Isso está em A Gênese, capítulo 14, item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico universal não é uniforme, ok? Não é igual. Ele é etéreo, ele sofre várias modificações, muito mais sutis do que quando ele está no estado de matéria, que tem uma resistência maior, né? As moléculas estão mais agregadas. Então, o fluido cósmico universal vai constituir formações mais plásticas, né? Muitas vezes. Essas modificações combinam aí fluidos distintos, que vêm mesmo de um fluido comum, que é o fluido cósmico universal, têm propriedades especiais e produzem fenômenos no mundo invisível e no material também. Na sua origem, esses fluidos são neutros e adquirem suas qualidades no meio onde são elaborados. Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão do sentimento de ódio, inveja, orgulho, bondade, benevolência, doçura, etc. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, irritantes, calmantes, reparadores, adstringentes, etc.
Então, esses fluidos são neutros e eles vão se apropriar das qualidades do meio, né? Do ponto de vista moral, podem aí levar em sensações de ódio, inveja, orgulho, bondade, benevolência, doçura. E sob o ponto de vista físico, podem ser irritantes, ter funções aí calmantes, reparadoras, por isso que muitas vezes surgem curas, né? Adstringentes, etc. Os espíritos agem sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito. Desencarnados e na medida de suas capacidades, como não tem mais o seu corpo carnal como instrumento, servem-se dos órgãos materiais de um encarnado que é chamado médium. Então, os espíritos agem sobre essa matéria elementar, né? Não, eles agem sobre a matéria por meio do fluido, corrigindo, certo? Na medida das suas capacidades. Portanto, não são todos os espíritos que têm condições de manipular com amplo domínio esses fluidos. Servem do corpo carnal como instrumentos, quando tem o fenômeno da mediunidade, por meio de um médium, né? Abre aspas, o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Isso está em A Gênese, capítulo 14, item 7. Abre aspas, ele é o liame que une a alma ou espírito ao corpo. Fecha aspas. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 2º, pergunta 135. Então, todos os apontamentos sempre bem fundamentados na codificação kardeciana, né? Então, o perispírito, ou por muitos chamados corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, né? Uma das modificações mais interessantes. Condensa esse fluido para servir de envoltório a uma inteligência ou alma. E é também um liame que une a alma ou espírito ao corpo. Abre aspas, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal qual direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam, com eles formam conjuntos que têm aparência, forma e cor determinadas. Mudam as propriedades deles como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Trata-se da grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso está em A Gênese, capítulo 14, item 14. Então, nessa citação, nos diz aí, né, o conteúdo que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, usando o pensamento e a vontade, que são atributos do espírito. Tanto o pensamento como a vontade servem para os espíritos, como a mão nos servem. Pelo pensamento são imprimidos nesses fluidos aquelas situações, né, sob o ponto de vista moral e físico que apontamos, as qualidades, né, são impressas nesses fluidos. Ódio, inveja, orgulho, bondade, sensações excitantes, irritantes, calmantes, reparadoras, por isso nos responde, né, essa questão. Há muitas das perturbações que atingem alguns encarnados, né, vítimas aí de fluidos deletérios, ou de curas, muitas vezes, também veiculadas aí pelo fluido cósmico universal. Então, pelo pensamento, pode-se aglomerar, combinar ou dispersar esses fluidos. Eles têm aparência, forma e cor determinadas. Porque o pensamento também, atuando no fluido cósmico universal, ele é matéria também, mais sutil, mas é matéria. Essas propriedades são como as da química, né, ou do químico, quando muda os gases ou combina outros corpos, né, faz modificações, experiências. É uma grande oficina ou laboratório do mundo espiritual, essa possibilidade que os espíritos detêm de manipularem o fluido cósmico universal. Por isso que Jesus, nas suas curas, né, entre aspas, nos supostos milagres, ele dominava e sabia manipular o fluido cósmico universal.
Tanto é que quando Simão Pedro corta a orelha do soldado, a orelha dele cai no chão, ele pega e repara a orelha do discípulo, né? Transformar água em vinho, né? Ele conseguia ali dominar o fluido cósmico universal e fazer coisas que, por enquanto, não conseguimos fazer, mas, de acordo com os ensinamentos, logo, logo conseguiremos também essas possibilidades, conforme o próprio Jesus falou, né? Contudo, tais fenômenos nunca podem fugir às leis divinas ou naturais, reguladoras da ordem universal, às quais tudo é submetido. Então, todas essas possibilidades não fogem das leis naturais, do direito natural, portanto, estão na ordem natural e não podem ser tidas por milagrosas, mágicas, sobrenaturais, a menos, né, que se empreste a esse termo, né, um outro sentido, um sentido de que são fenômenos que ainda nós não dominamos, não investigamos o suficiente para os entender. O Espiritismo, explicando estes fenômenos, lhes dá uma razão de ser. Ele demonstra a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários, por atestarem a grandiosidade da criação divina. Então, o Espiritismo explica estes fenômenos, dá-lhes uma razão de ser, demonstra a possibilidade de certos fatos pela explicação lógica e racional, tira eles do miraculoso, e não é por isso que eles deixam de ser menos extraordinários. Tá aí a grandeza de Deus, que atua em leis regulares, criou leis perfeitas, regulares, e que não as precisa derrogar ou alterar para provocar certos fenômenos. Ok? Aí que está a grandiosidade de Deus, na sua perfeição, constância, regularidade das leis. Abre aspas, se tomar a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos sem cessar milagres sobre nossos olhos. Nós os aspiraremos no ar e os pisaremos com nossos passos, porque tudo é milagre na natureza. A Gênesis, capítulo 13, item 19. Então, de acordo com o sentido que nós dermos à palavra milagre, né, uma acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, nós teremos vários milagres à nossa frente. Por exemplo, o milagre de estar vivo, né? O milagre de ter um corpo humano muito bem estruturado. Sim, o milagre de nós respirarmos, de pisarmos, né, pelas possibilidades das leis físicas de gravidade, né, estarmos em pé ou sentados aqui, né? Dessa forma passaria tudo a ser milagre. Mas aqui, essas situações que nós colocamos aqui, muitas delas a ciência já nos apresenta as suas possibilidades. Algumas ainda não, por isso entram na ordem do miraculoso, do sobrenatural. Último parágrafo, o grande milagre, entre aspas, que podemos fazer por nós mesmos é a renovação no amor, contribuindo para a manutenção da harmonia universal pelas boas ações. Como dizem-nos os Espíritos, abre aspas, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. O Livro dos Espíritos, livro 2º, pergunta 123. Agora, trazendo o termo milagre para outra conotação, para outro direcionamento mais moral, o verdadeiro milagre seria a nossa reforma íntima, né? A nossa renovação no amor. Que mais? A manutenção da harmonia universal com boas ações. A sabedoria de Deus se encontra na nossa liberdade de escolha, né? Que deu a cada um de nós o livre-arbítrio, para nós fazermos escolhas e termos o mérito das nossas escolhas positivas e a responsabilidade pelas negativas. Por isso que os desencarnados, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Muitas vezes acompanham nós, veem que nós teremos, às vezes, decisões errôneas, mas não podem interferir, né? Porque se interferissem, nos tirariam a responsabilidade das decisões ou o mérito delas. Então, se eu escolhi determinada situação, devo me responsabilizar e ter as consequências
pelas boas obras como pelas más obras, ok? Se houvesse a escolha de um espírito de outrem, né, sobre o meu campo de atuação, né, como que eu poderia ser responsabilizado ou recompensado no meu mérito se a escolha não foi minha, né? Então, assim, damos por encerrado o texto. A bibliografia que utilizamos, a Gênese de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos à fixação do aprendizado. Pergunta 1. Por que o Espiritismo não faz milagres? A codificação espírita nos dá explicações claras e objetivas sobre o assunto, dizendo que os ditos milagres podem ser explicados pelo estudo dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade. Eles nada mais são do que fenômenos regidos pelas leis do mundo espiritual e, portanto, naturais. Estão na ordem natural. Pergunta 2. Como os fluidos podem ser manipulados? Primeiramente, para que possamos entendê-los, devemos nos reportar ao fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, cujas transformações e modificações originam todos os corpos da natureza na sua origem. Esses fluidos são neutros e adquirem suas qualidades no meio onde são elaborados. Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão do sentimento de ódio, inveja, orgulho, bondade, benevolência, doçura, etc. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, irritantes, calmantes, reparadores, adstringentes, etc. E a questão número 3, o que é o grande laboratório do mundo invisível? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Com eles formam conjuntos que têm aparência, forma e cor determinadas. Mudam as propriedades deles, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Trata-se de grande oficina do laboratório da vida espiritual. A citação, a Gênese capítulo 14, item 14. Portanto, encerramos aí um interessante capítulo, Os Milagres segundo o Espiritismo, 12ª aula, parte A. Na próxima aula, ou próximo vídeo, estudaremos a parte B, a fé que transporta montanhas. Sim, sempre agradeço a todos pela presença em mais estudo de hoje, neste dia do dia 21 de setembro, ou o dia que cada um de vocês está vendo, seja ele uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática tudo que aprendemos. Até um próximo encontro.